setor de serviços registrou a 5ª alta seguida. E você vai ver também. A Câmara aprovou as novas regras para o ICMS dos combustíveis. Só uma em cada 4 escolas públicas em São Paulo está pronta para receber todos os alunos. Incêndio em prédio em Taiwan matou mais de 40 pessoas. Uma tempestade tropical provocou 19 mortes nas Filipinas. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. A Secretaria de Educação de São Paulo informou que só 24% das escolas da rede pública do estado estão aptas a receber todos os alunos. O retorno presencial é obrigatório a partir da segunda-feira. Das 5.130 escolas estaduais de São Paulo, somente 1.251 vão voltar a receber 100% dos alunos todos os dias da semana, já a partir de segunda-feira. Isso porque somente elas conseguem garantir o distanciamento de 1 metro. Nas demais, onde isso não é possível por falta de espaço físico, as aulas presenciais só voltam a ser obrigatórias para todos os estudantes em 3 de novembro. O número representa pouco menos de 1/4 do total das escolas. O governo de São Paulo determinou a volta obrigatória para todos os alunos no estado a partir da próxima segunda-feira. A exigência vale para as escolas da rede pública e privada, mas elas vão ter prazos definidos pelo Conselho de Educação e Prefeitura para se adaptarem. Os estudantes só podem seguir com as aulas online em casa, com a apresentação de uma justificativa médica ou aqueles que fazem parte do grupo de exceções definidos. As gestantes e alunas que deram à luz recentemente, estudantes com comorbidades e idade a partir de 12 anos que não tenham completado o ciclo vacinal contra a Covid e os menores de 12 anos que pertencem a grupos de risco. O uso de máscara e de álcool em gel segue obrigatório para estudantes e funcionários. Promotores do Ministério Público de São Paulo começam a ouvir hoje novas testemunhas sobre o caso da Prevent Senior. São familiares de vítimas e pacientes da operadora que receberam tratamento de hospitais da rede contra a Covid-19. A Força-Tarefa do Ministério Público de São Paulo vai ouvir pela primeira vez pacientes da Prevent Senior que tiveram complicações de saúde e também familiares de pacientes que vieram a óbito após tratamento contra a Covid, considerado inadequado nos hospitais da rede. Dirigentes e médicos da rede de planos de saúde são investigados por suspeita de terem cometido 3 crimes contra as vítimas: homicídio, falsidade ideológica e omissão de notificação de doença obrigatórias às autoridades. Segundo os promotores que integram o grupo de trabalho do Ministério Público, peritos médicos da própria promotoria vão ajudar na análise técnica dos documentos. Devem ser chamados para depor ao menos 21 pacientes ou familiares de pacientes e, no mínimo, 4 médicos. Os depoimentos vão ser prestados no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital, e podem ser presenciais ou virtuais, dependendo da preferência de cada testemunha. A Prevent Senior nega as suspeitas de irregularidades contra a empresa e informou que vai colaborar com as apurações. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda as regras do ICMS para tentar reduzir os preços dos combustíveis. A estimativa é de que o valor fique até 8% menor. A proposta segue para análise do Senado. Por 392 votos contra 71 e 2 abstenções, a Câmara aprovou o projeto de lei que estabelece um valor fixo para a cobrança de ICMS sobre combustíveis. O texto da proposta altera a forma como o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, é calculado sobre os combustíveis. Atualmente, o ICMS é cobrado sobre o preço médio da gasolina, do diesel e do etanol, considerando os 15 dias anteriores. As alíquotas de ICMS são definidas por estado. No caso da gasolina, por exemplo, em São Paulo, a alíquota é de 25%. No Ceará e em Pernambuco, fica em 29%. E no Rio de Janeiro, a mais alta do Brasil, em 34%. Segundo o texto aprovado na Câmara, o ICMS dos combustíveis vai ter um valor fixo e o cálculo da cobrança do tributo deve considerar o valor médio do litro do produto nos 2 anos anteriores. Com isso, a alíquota seria calculada pela média dos preços de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. De acordo com o projeto, as alíquotas devem ser fixadas anualmente e vão vigorar por 1 ano a partir da data de sua publicação.
Também ficou determinado que as notas fiscais emitidas durante a venda do combustível ao consumidor devem informar o valor dos tributos federais, estaduais e municipais. E o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, que registra o total de tributos pagos pelos brasileiros em todo o país, já ultrapassou a marca de 2 trilhões de reais. Em 2020, essa marca foi atingida só em 22 de dezembro. O setor de serviços cresceu 0,5% em agosto, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. É a quinta alta seguida e também o patamar mais elevado desde novembro de 2015. E a alta foi puxada principalmente pelos serviços de comunicação e informação, impulsionados pelo mercado de softwares, provedores de conteúdo e ferramentas de buscas pela internet. O crescimento nesse ramo de atividade foi de 1,2%. Os transportes também registraram crescimento, 1,1%. E, por fim, os serviços prestados às famílias contribuíram com uma elevação de 4,1%. É justamente esse novo normal que vivemos com a questão da pandemia, as famílias, as pessoas trabalhando em casa, o conhecido home office. Então, isso tem demandado muito mais serviços nesse segmento. Por outro lado, também temos o avanço da vacinação. Isso traz uma segurança maior para a sociedade e que estão agora procurando serviços que antes, claro, era impossível por conta da ausência da vacinação, como, por exemplo, alojamento, hotéis, viagens, passagem aérea. Na comparação entre julho e agosto, o crescimento total do setor foi de 0,5%. Na comparação com agosto de 2020, a alta é de 16,7%. O acumulado do setor no ano é de 11,5%. E nos últimos 12 meses, chega a 5,1%. Para o economista, a alta deve continuar e até se intensificar nos próximos meses. A expectativa é que até o final do ano, até por conta do próprio clima, né? O Brasil entrou na primavera agora, daqui a pouco vem o verão. Esse é um período em que as pessoas tiram férias e agora, com a vacinação superando aí 70% da população, sem dúvida alguma isso vai gerar mais confiança, as pessoas vão sair de casa. Nós vimos já os estádios voltando a ter públicos, alguns eventos também já tendo públicos, e isso afeta de forma direta o setor de serviços. Isso é importante porque o setor de serviços, na geração de emprego, de forma direta, ele representa 45% da geração da mão de obra. Então, quando o setor se recupera, ele gera mão de obra e, naturalmente, isso aciona outros setores, porque as pessoas vão ter mais dinheiro no bolso. Então, daqui para o final do ano, a expectativa é de uma melhora ainda maior. E essa é a quinta alta mensal seguida do setor, que assim confirma a tendência de recuperação. Os serviços, inclusive, já estão 4,6% acima do período pré-pandemia. E esse patamar é o mais elevado desde novembro de 2015. Mas ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico, também registrado em novembro, só que de 2014. O setor de serviços é o que possui o maior peso na economia brasileira e também foi o mais afetado pela pandemia por causa das medidas de restrição. Ele representa mais de 2/3 da formação do PIB, que é, obviamente, um indicador muito importante de como está a saúde da economia, né? Seja qualquer, Brasil ou outro país. Então, o PIB é um indicador da saúde da economia, e quando esse setor de serviços, que é muito relevante para a formação do PIB, ele começa a se mover no ritmo de crescimento, ele vai alimentando a atividade em outros setores, por exemplo, própria de materiais de construção, o setor de serviços de transporte. Então isso vai mudando a vida da sociedade, setor de entretenimento, cinemas, teatros, shopping centers. Então a gente vê uma dinâmica melhor na economia. Isso vai tendo um multiplicador muito grande de atividade que se relacionam de forma direta e indireta e que tem aí, portanto, um crescimento robusto e acaba, obviamente, trazendo para os comerciantes, para os empresários do setor, uma melhor perspectiva para a economia brasileira a partir dessa recuperação. A Justiça Militar condenou hoje de madrugada 8 militares do Exército pela morte do músico Evaldo Rosa e do catador de latinhas Luciano Macedo no Rio de Janeiro, em abril de 2019. O carro de Evaldo foi atingido por 62 tiros e Luciano foi baleado ao tentar socorrer o músico.
7 militares foram condenados a 28 anos de prisão e o tenente que chefiava a ação foi condenado a 31 anos de prisão. A defesa diz que vai recorrer. 4 militares foram absolvidos de todos os crimes. Os réus respondem em liberdade até o fim dos recursos. Vamos ver agora a previsão do tempo para essa quinta-feira, o restante de quinta-feira, em algumas regiões do país. Em São Paulo, a máxima prevista hoje é de 30 graus, a mesma máxima prevista para Sorocaba, no interior de São Paulo, mas tem possibilidade de chuva forte no final da tarde. Na cidade do Rio de Janeiro, os termômetros chegam a 27 graus, sem previsão de chuva. Em Natal, Rio Grande do Norte, apesar do céu encoberto, a temperatura pode chegar a 29 graus. Em Manaus, capital do Amazonas, o dia vai ser quente, com céu limpo e sem previsão de chuva. Os termômetros devem registrar 36 graus. As médias de mortes e de casos de Covid no Brasil seguem em queda. Mais 176 mortes por coronavírus foram confirmadas em 24 horas no Brasil. Com isso, o total subiu para 601.574 vítimas da Covid. E 7.852 novos casos também foram acrescentados de um dia para o outro. No total, já são mais de 21.597.000 diagnósticos positivos para a doença no país. O indicador mostra que a média de mortes está em 316 óbitos por dia. Esse é o menor valor desde 27 de abril de 2020, quando chegou a 281 mortes. Com uma redução de 41% em relação a 2 semanas atrás, o número apresenta tendência de queda. A média móvel de casos indica 11.569 registros por dia e também apresenta tendência de queda. É o menor valor desde 17 de maio do ano passado. No mapa por regiões, podemos ver que 7 estados registram alta nos óbitos pela Covid. Acre, Amazonas, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Em estabilidade estão somente 2 unidades da Federação, Ceará e Distrito Federal. E 18 estados apontaram queda nas mortes. Alagoas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. A Prefeitura do Rio de Janeiro mudou as exigências para a realização de eventos com a presença de público na cidade. Um decreto publicado na edição de hoje no Diário Oficial do município determina que o público, colaboradores, artistas, expositores e demais integrantes da produção em eventos teste devem ter testado negativo 48 horas antes ou ter esquema vacinal completo. Mais de 250 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. Vamos atualizar os números segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde. Mais de 150 milhões de pessoas tomaram a primeira dose das vacinas contra a Covid, 70,3% da população brasileira. E 100 milhões e 800 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 47% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 3 milhões e meio de pessoas, 1,6% da população. Depois do intervalo, você vai ver que um incêndio provocou mais de 40 mortes em Taiwan. A gente volta já. Um incêndio destruiu um edifício na cidade de Kaohsiung, no sul de Taiwan. 46 pessoas morreram. As informações foram confirmadas nesta quinta-feira pelas autoridades locais. Imagens publicadas pela agência oficial de notícias mostram as labaredas nas janelas do prédio. O Corpo de Bombeiros informou que enviou mais de 70 caminhões para combater as chamas. Ouvi estrondos no térreo, quase não consegui escapar. Desci porque ouvi gritos, pensei que era alguém brigando, mas era um incêndio. A maioria das mortes ocorreu entre os andares 7 e 11 de uso residencial. Os primeiros 5 andares do prédio são de uso comercial e estavam vazios no momento do incêndio. Um policial de Kaohsiung afirmou que o edifício tem 40 anos e é habitado principalmente por pessoas com poucos recursos.
As autoridades não descartaram a hipótese de incêndio intencional. Equipes forenses seguiram para o local para investigar a tragédia. Taiwan, uma ilha frequentemente afetada por terremotos e tufões, tem códigos rígidos de construção e um histórico positivo na área de segurança. Mas os edifícios antigos representam um risco. O desabamento de prédios antigos durante recentes terremotos causou o maior número de mortes na ilha. 19 pessoas morreram depois da passagem de uma tempestade tropical nas Filipinas. As chuvas provocaram deslizamentos de terra e inundações no país. Foi muito difícil, estou traumatizada, vi como isso aconteceu e não sei como o solo e os troncos das árvores deslizaram no topo. Em apenas 2 dias, choveu o equivalente ao esperado para todo o mês de outubro. As informações são do porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Mark Timbao. O órgão confirmou 19 mortes pela tempestade, a maioria na província de Ilocos Sul, em Luzon, a ilha mais populosa das Filipinas. As autoridades investigam outros supostos 11 óbitos na província de Benguet. De acordo com o governo, 14 pessoas são consideradas desaparecidas. As autoridades calculam que a tempestade provocou prejuízos de 20 milhões de dólares no setor agrícola. Também afetou centenas de casas, o que forçou a fuga de 15 mil pessoas. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. E já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.